Olá a todos, 37º episódio do podcast CBcast aqui de Unai. Hoje um pouquinho formato diferente, porque nós trouxemos como nosso convidado, por videoconferência, diretamente de Rio Verde, Goiás, professor Paulo Antônio Martins. Boa noite, professor Paulo Antônio. Boa noite, doutor Rafael Lorenzoni. É um prazer participar aqui do seu podcast, um prazer participar aqui desse bate-papo, acompanhar, né, a gente acompanha aqui o seu trabalho em Unai, né? Quero desejar aqui um abraço aí para todos os seus ouvintes. Maravilha, professor. E grande satisfação aqui estar unindo essas grandes cidades, né, com pessoas de Unai e de Rio Verde também, contemplando aí as mesmas características, basicamente, do agronegócio, do comércio forte, cidades aí pujantes. E a satisfação aqui falar com o professor que há 17 anos leciona na Unirv, a universidade que eu sou formado, com muito orgulho, professor de Direito Empresarial lá há 17 anos, não é isso? Arbitralista também, junto à Câmara de Arbitragem de Rio Verde, e que tem um suporte ali na própria Associação, né, Comercial de Rio Verde, a ACIRV, e ele vai falar conosco sobre esse tema, arbitragem, conciliação, métodos consensuais de solução de conflitos, né? Chamamos de alternativos, métodos consensuais e métodos, né, em que o árbitro ou o arbitralista ele vai ser chamado ali para poder solucionar alguns conflitos. Nós vamos entender como é que isso funciona, como é que foi, né, professor, constituído isso, esse mecanismo em Rio Verde há 27 anos atrás. Vamos saber um pouquinho dessa história e trazer essas experiências para compartilharmos aí algum ponto. Eu começo perguntando, professor, assim, quais são os principais benefícios de nós termos assim uma corte arbitral e de mediação no município? Olha, doutor Rafael, eu sempre parto do princípio daquele conceito de justiça multiportas, né? Sistema multiportas, porque, na verdade, é um complemento, né? Uma porta complementando a outra, né? A gente tem o papel do Estado na figura do Poder Judiciário, que é essencial, ele é fundamental para a nossa estrutura jurídica, democrática, de cidadania, né? Nós temos um papel importante dos meios conciliatórios, né? Dos meios consensuais, conciliação, arbitragem, também na via extrajudicial. Nós temos um papel importante da arbitragem. Então, quando a gente consegue instalar na cidade, né, uma câmara de arbitragem, principalmente com vínculo institucional, né, porque como existe uma certa resistência ainda, essa falta de uma cultura do consenso, né, uma cultura de consensualidade, quando a gente tem uma câmara institucionalizada, com apoio institucional, aqui em Rio Verde, agora em agosto a nossa câmara vai completar 27 anos de história, né? 20, ininterruptas, né? 27 anos de história ininterrupta. Então, quando a gente tem uma Câmara com apoio institucional, no caso aqui é da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, da CIRV, esse sistema multiportas começa a funcionar melhor, né? Porque a comunidade jurídica começa a entender melhor, começa a participar de debates públicos, começa a enxergar com menos preconceitos essa possibilidade, né, de uma justiça privada, começa a entender melhor que a justiça privada ela é apenas uma porta diferente da justiça pública, ela não é nem melhor nem pior, é mais uma porta, né, como a gente sempre comenta. A gente tem várias portas, a gente tem o pastor da igreja, que pode ser uma pastoral, ser uma porta importante para a solução de conflitos da sociedade, né, um atendimento da psicologia, um atendimento comunidade de bairro, né, também pode ser uma porta de acesso à solução de conflitos sociais. E a gente tem aqui na cidade hoje uma implementação maior desse sistema multiportas. Não confesso para o senhor que não funciona da maneira que nós sonhamos, né? Porque é um desafio grande, é mudança de cultura, né? Sair dessa cultura extremamente litigiosa e extremamente que judicializa praticamente todos os conflitos, né?
para uma cultura um pouco mais estratégica e repensar outras possibilidades, né? Não porque o judiciário não tenha condições de analisar, julgar, avaliar, muito pelo contrário, né? Dos poderes aí, o judiciário, a gente reconhece que é o mais qualificado de todos, né? Mas há uma sobrecarga, né, doutor Rafael? 80 milhões, né? Eu estou aguardando a justiça em números agora, salvo engano, não saiu ainda mais atualizada, mas vai passar de 82 milhões, 83 milhões de processos no país, né? Então a gente sempre bate na tecla, assim, a princípio de conversa, que a gente defende a justiça do sistema multiportas, né? Esse conceito bacana criado lá em Harvard, né? Na escola de direito, para a gente desmistificar um pouco. O objetivo não é falar que uma porta é melhor ou pior, não é propriamente reduzir o número de processos judiciários, não é só isso, né? É claro que, consequentemente, pode reduzir o acervo, né? Sim. A magistrada vai ter um tempo mais adequado para julgar, mas a gente sempre passa. Em Rio Verde, então, hoje a gente tem um sistema multiportas um pouco mais consolidado. Como é que foi o processo de criação? Porque vocês sempre tiveram aí a Associação ACIRV, Industrial e Comercial de Rio Verde, como um guarda-chuva que abraçou a ideia da conciliação e mediação e arbitragem, né, da Lei 9.307 de 1996, que ela veio com força, né, estruturada, tivemos alterações aí, principalmente em 2015, né, porém, o que chama atenção é que já na década de 90, em Rio Verde já se pensou em trazer isso, colocando essa estrutura dentro de uma associação que na época já era forte, né, uma associação bem estruturada. E como é que foi esse processo de criação, professor? Você pode nos trazer isso passo a passo, lembrando aquele tempo, né? São 27 anos aí, igual você falou, mas eu me lembro como estagiário indo bastante ali na CIRV, né, para resolver essas questões da arbitragem, né? E claro que vai se evoluindo, as coisas vão melhorando. Como é que foi lá atrás o processo de criação? Você pode nos recordar aí? Doutor Rafael, é claro que teve a participação ativa da associação, né? Mas eu reputo que nós tivemos algumas pessoas visionárias. E uma delas foi o doutor José Fagundes, que era um promotor de justiça aposentado, inclusive ele estudou em Minas Gerais, veio de Minas Gerais, deve ter ouvido falar desse conceito lá, né, já na graduação. Ele chegou aqui, trabalhou no estado de Goiás, a última comarca dele foi Rio Verde, ele se aposentou e abriu um escritório de advocacia. Inclusive, hoje, os filhos que sucederam ele nesse escritório, né? José Fagundes, Advogados Associados. E ele teve essa iniciativa lá em 1997, 98. Poucos anos, né? Um ano ou dois depois que a lei federal foi aprovada. E ele chamou como parceiro o Dr. Vitor Lenza, que era um desembargador do TJ Goiás, que também era um defensor assíduo da conciliação, dos meios consensuais. E os dois convenceram a associação que era importante montar uma câmara de arbitragem, de conciliação, para quê? Para diversificar um pouco a solução de conflitos jurídicos na cidade e também, é claro, dar foco, né, uma vazão maior para a solução de conflitos empresariais. Né? A comarca de Rio Verde era pequena, né? Isso é antes da Perdigão. Sim. Né? Rio Verde teve a sua alavancagem populacional depois de 2000, né? 2000. Depois que a Perdigão chegou, então a gente tinha o quê? 80 mil habitantes, mais ou menos, 85 mil habitantes. Depois de Unai. Mais ou menos igual o Unai hoje, né? Eu costumo dizer que o Unai é Rio Verde há 20 anos atrás, assim, só para questão de tamanho mesmo, do acompanhamento do crescimento, mas realmente. Então, o doutor José Fagundes, doutor Vitor Lenza, a associação comprou a ideia dos dois. No primeiro momento, foi uma estrutura mais simples, né, mais rudimentar, montar os documentos constitutivos, né, as atas, estatutos, convidaram a OAB para conhecer o projeto, para entender melhor sobre o caso, né, qualificar, montar grupos de estudos, né, e aos poucos convidou o judiciário, claro que o judiciário era um parceiro nessa empreitada, né, porque o judiciário também tinha interesse desse sistema consolidar aqui na região, principalmente para atender a demanda empresarial, que geralmente é uma demanda
um pouco mais célere, né? Um pouco mais urgente, dependendo dos casos, etc. E esse projeto deu certo. Então é interessante, doutor Rafael, e demais ouvintes, o STF só foi julgar a lei constitucional em 2001. Ou seja, Rio Verde se antecipou, né? Através desses visionários, se antecipou montando uma Câmara. No primeiro momento eram pouquíssimos processos, né? É claro que isso é feito de maneira muito vagarosa, mas eles se anteciparam. Quando o STF falou, não, é constitucional, aí a porta estava aberta, né? Para o Instituto, para a Câmara se consolidar aqui na região. Perfeito. E pelo menos esse é o contexto histórico, né? Você mencionou aí a própria estrutura de uma legislação favorável à lei de arbitragem, e as vantagens já são bastante conhecidas, né, de você ter um sistema multiportas e essa opção de você, num contrato, colocar ali, olha, caso de conflitos futuros, e principalmente entre empresários, né, sócios, pessoas que são empreendedoras, eles fazem uma cláusula, colocam essa cláusula, ó, em caso de conflitos futuros, esse conflito será solucionado pela corte arbitral e não pela justiça estatal, por uma questão de confidencialidade, uma questão de sigilo, de rapidez, enfim. As pessoas têm essa opção em Rio Verde para justamente evitar ali a publicidade, a demora, e o judiciário realmente sobrecarregado, não há como negar, né? Talvez essa solução pode ser um pouquinho postergada. Quer dizer, essas vantagens nós já conhecemos. Porém, existe a famosa cultura da litigiosidade que ela insiste até durante o curso dos processos. A gente percebe no dia a dia, forense até, a dificuldade que nós temos de convencer o cidadão para dialogar com o outro. Porque o cidadão ele pensa o seguinte, bom, se eu ajuizei uma ação, é porque eu não quero acordo. Só que essa cultura fica um pouquinho mais complicada porque sempre se espera que um terceiro, imparcial e tudo, vai aplicar, né, o seu julgamento. Só que a pessoa precisa de analisar os riscos jurídicos da sua empreitada, a demora, né, e colocar isso na ponta do lápis. Como mudar essa cultura e como que Rio Verde e a associação e a corte arbitral têm feito, né, o que eles têm feito para poder chamar a atenção do público para utilizar mais essa ferramenta, professor? Boas colocações, doutor Rafael, porque mudança de cultura é um desafio enorme, né? Homérico. Primeiro passo na nossa visão começa lá na graduação, né? Principalmente na área jurídica, né? Que são os profissionais geralmente mais habilitados aí para solução de conflitos, né? Sociais, econômicos, etc. E demorou muito, infelizmente, aqui no interior do estado, né, no próprio interior do país, essa temática do sistema multiportas demorou a chegar nos bancos da graduação, né? Eu mesmo não tive oportunidade na graduação de conhecer de uma maneira mais aprofundada, né, esses métodos adequados de solução de conflitos, né, arbitragem, conciliação, mediação. Tem mais de 20 portas, né? Spilt board, né? Muito conhecido na construção civil. Enfim, foi só em 2021 que o MEC alterou a matriz curricular, né, das faculdades de Direito no Brasil todo e mandou para todas as faculdades do país uma normativa determinando a alteração, né? Claro que a pandemia atrasou isso um pouco. Sim. Essa normativa foi em 2019, mas ela entrou em vigor em 21, mais ou menos 22. E as faculdades tiveram, né, de maneira compulsória, que se adequarem a esse novo formato. Aí tiveram que nomear uma disciplina obrigatória que a gente tinha em 2015. Nós conseguimos colocar a disciplina como facultativa, optativa. Né? Inclusive, nós aqui, através da Câmara, nós visitamos todas as faculdades de Direito, na época eram 3, e falamos sobre a importância da solução consensual, né, dos métodos adequados de solução de conflitos, só que essas disciplinas entraram como optativas. Sim. Optativa, o aluno não tem ainda maturidade para entender a relevância, a importância. Não vai ter um professor que vai ficar estudando ali de maneira dioturna, né, uma disciplina optativa, porque talvez o próximo semestre ela não é oferecida.
Isso. Talvez nem compense ele se especializar. Só em 2021, 22 que a disciplina aqui começou a ser obrigatória. Já começou a surtir efeitos. Com Nós certeza. já temos vários trabalhos de conclusão de curso voltados para a área dos métodos adequados de solução de conflitos. Então, professor, eu queria que você explicasse como mudar essa cultura, porque ela é um tanto quanto dificultosa, a cultura da conciliação e da utilização dos mecanismos multiportas que nós temos. Certo, doutor Rafael, acho que a grande transformação foi a questão da disciplina lá na Faculdade de Direito, né? Aliás, em todas as faculdades de Direito do país, né? Quando o MEC muda as portarias, as normativas, as faculdades tiveram que se adaptar. E é na faculdade que a gente forma o profissional, né? Na faculdade que a gente vai lançar para o mercado esse profissional que vai ter uma habilidade maior para consenso ou uma habilidade maior para litígio, né? Ou as duas, quando for necessário, né? Então a gente entende que a mudança de cultura ela precisa vir primeiro dos bancos escolares, né? Da própria graduação em direito. Quem já está no mercado, eu sou um pouco pessimista, porque já tá formado, já está consolidado, já principalmente os profissionais que já estão consolidados no mercado, eles são mais resistentes. Né? Às vezes a gente conversa com profissionais mais experientes e fala, não, Paulo, eu não vou propor uma demanda onde eu não caiba recurso. Mas aí eu pergunto assim, mas você está advogando para quem? Para o credor ou para o devedor? Porque, de repente, se for para o credor, é melhor não ter recurso. Com certeza. Né? Então, assim, são questões pontuais importantes. Então, assim, a OAB tem participado dos debates, a gente tem grupo de estudos lá, palestras, né? A própria Câmara de Arbitragem, ela organiza o Café com Arbitragem, né? Já fizemos mais de 30 cafés com arbitragem, bate-papos pontuais aí, geralmente a cada 30 dias ou a cada 60 dias, né? Então, é uma tentativa de mudar a cultura, mas eu enxergo um pouco mais a médio prazo, né? Hoje Sim. o judiciário abraçou, o sistema de justiça pública abraçou, as faculdades abraçaram a causa, né? A Defensoria Pública, Ministério Público, trabalho fundamental aí na parte do consenso, Começou a fazer um trabalho bacana em relação a isso, né, também, principalmente na área de família, né? Trazendo a mediação, conciliação para acelerar e resolver. Aqui em Goiânia tem um trabalho bonito, doutor Rafael, de conflitos fundiários. Estão Sim. trabalhando forte na parte do consenso, né? Doutor Eduardo Oliveira, o magistrado que está em Goiânia, ele está à Inclusive, frente. um abraço ao magistrado, o Eduardo Oliveira, foi nosso colega de concurso aqui de Minas. Por coincidência, ele foi para Rio Verde, né? Depois que ele passou também em Goiás. Ele passou em Minas Gerais, como ele era de Goiânia, foi para Goiás, no concurso de Goiás, e assumiu a comarca de Rio Verde, fez um trabalho brilhante. Era seu contemporâneo aí. Muito bom. E, assim, essa cultura precisa ser realmente aprofundada, né, professor? Eu tive a oportunidade de lecionar recentemente essa disciplina, chama conciliação, mediação, negociação e arbitragem. E eu posso garantir, né, os alunos adoram, era uma disciplina de até certo ponto fácil de você orientar, os alunos se engajam nos trabalhos em equipe, fazem simulações ali de conciliações, e é muito interessante essa disciplina. Realmente, o MEC colocou aí isso de forma compulsória em boa hora, isso ajuda bastante a mudar, ou tentar mudar essa cultura. Em termos de sustentabilidade, professor, vamos trazer assim, vamos tentar explicar de maneira prática, né, o que seria mais econômico para um cidadão buscar a arbitragem, a mediação, a arbitragem pela Corte de Conciliação, Arbitragem de Rio Verde, em vez de ajuizar uma ação, principalmente demandas empresariais, né, entre sócios, que isso acontece, onde há sociedade há conflitos, não tem como, por isso que aqui nós estamos tentando melhorar o nosso sistema cada vez mais, né? Mas é aquela situação, né, que eu sempre coloco nas aulas. O cidadão abre uma portinha ali, empreendedores montam uma sociedade, nunca imagina que vai dar um problema depois, mas o negócio cresce de tal modo, né, que vem alguma situação de sucessão, vem alguma divergência, algumas diferenças acontecem, e o tempo muda as pessoas, né? Aí acaba gerando algum conflito ou outro. Então, esse é o ponto, né? Como convencer em termos econômicos, porque o empresário, o empreendedor ou qualquer pessoa vai fazer contas, né?
No judiciário tem o juizado especial, que é gratuito, até 40 salários mínimos, né? E acima disso pode pedir a gratuidade de justiça, tentar ali uma justiça gratuita, a condição ali de litigar também com a mesma qualidade, porque os profissionais também do judiciário são preparados também, embora estejam com muitos processos, isso é uma realidade, né? Abarrotados aí de processos, né? Uma vara civil aqui da região tem por volta aí de 4.000, 5.000 processos, é muita coisa realmente. Enquanto que, por outro lado, tendo menos acervo, mais tempo para trabalhar de qualidade, tem a chance de ter a rapidez, né? Mas é questão econômica, né? Um processo arbitral hoje, ele é muito caro? Bem pontuado, porque a questão econômica pesa muito, né? Principalmente para o empresário. O empresário é o sujeito que faz contas, né? Ele calcula se é custo, se é investimento, né? Redução de despesa. Olha, pelos levantamentos que nós aqui já fizemos na Câmara de Arbitragem aqui de Rio Verde, o custo inicial é bem aproximado, né? A gente até comentava aqui nos bastidores, então uma causa aí, uma rescisão de contrato, né? O valor da causa é 100 mil reais. No judiciário goiano, né, no caso que é o que nós levantamos aqui, giraria em torno aí de custas iniciais 3.500, 4 mil reais. Mais ou menos o mesmo valor lá da arbitragem. 3.500, 4 mil reais, que é taxa de protocolo, taxa de administração do procedimento e os honorários do árbitro, né? Porque o árbitro é pago pelas próprias partes. Só que na arbitragem tem um elemento a mais, né? Porque se a decisão do árbitro não for cumprida voluntariamente, ela vai ter que ser executada, né, lá no judiciário. Vai gerar mais uma despesa para as partes. É claro que a gente tem dados divulgados por grandes câmaras de arbitragem, né, que essas decisões costumam ser cumpridas de maneira voluntária. Existe uma voluntariedade. Então, não é todo caso que vai precisar ir lá para o judiciário executar, etc. Agora sim, doutor Rafael, custo financeiro, aparentemente, concorre aí. Talvez o judiciário um pouco menos, se a gente pegar a TJ Minas Gerais, pegar a TJ São Paulo, né, que talvez seja uma das menores custas do país, é claro que o judiciário pode ter um custo financeiro um pouco menor, principalmente se for questões que caibam no juizado especial, que é uma justiça, né, para mim, a melhor porta de todas do judiciário, né, que confere cidadania, dignidade para o cidadão, para o pequeno empresário. Mas, enfim, mas a gente também tem que calcular o custo-tempo. Né? O empresário tem que colocar isso no papel. Ele precisa de uma construtora. Ela precisa rescindir o contrato de um devedor, o devedor é confesso, né? Um devedor lá, quanto mais, e ela precisa retomar o imóvel para comercializá-lo novamente. Né? Ela tem que colocar no papel se ela consegue fazer a rescisão do contrato em 6 meses ou se ela consegue fazer essa rescisão do contrato em 4 anos, 3 anos, 4 anos. Então, o jurídico precisa calcular também o tempo, né? Não pode ser apenas aquela despesa monetária inicial. O tempo, né? Qual demanda? Demanda rapidez, demanda celeridade, né? 6 meses, talvez um pouco menos, um pouco mais. Então, a gente entende que o custo-benefício da arbitragem, da mediação, ele pode ser muito útil para determinadas demandas e outras não. Outras, o judiciário é incomparável. Né? O judiciário é a justiça pública, né? Mantida pela sociedade. Nós temos aí juizados especiais, cíveis, criminais, enfim. Tem a parte também da fazenda pública. Mas só para fechar essa fala, por exemplo, talvez o valor da causa não seja tão grande, mas envolve conflito societário. Conflito societário, na experiência que a gente tem na área empresarial, é bom que seja resolvido de forma sigilosa. Sim. Talvez o valor da causa é baixo, 40 mil reais, 50 mil, mas para que expor os sócios que têm, de repente, defeitos internos, né, gravidades internas, para que expor isso publicamente? Né? Por que não resolver numa câmara privada, 4 portas, relativamente rápido, né? Então, nesse caso, a gente entende que o custo financeiro não é o principal.
né, seria a questão do sigilo, a privacidade. Outro exemplo, tecnicidade. Eu reconheço que o judiciário tem um concurso público mais difícil do país, né? São profissionais extremamente qualificados. Mas tem questões tão técnicas que até o magistrado, às vezes, não tem domínio, né? Por exemplo, teve uma demanda aqui em Quirinópolis, que é uma cidade próxima a Rio Verde, que hoje tem muita usina de etanol, etc., e tinha uma discussão lá envolvendo poder calorífico do bagaço da cana-de-açúcar. E o juiz foi muito sincero na audiência, um colega advogado me retratando isso. Ele falou, gente, eu preciso de um perito. Agora, eu acho que até para achar esse perito vai ser um pouco complicado. Mas indo para a última pergunta, então, professor, essa pergunta que eu reputo importante aqui para nós, é dos custos de uma cláusula de mediação, em que o mediador é aquele que não é conciliador, né, ele tem um papel muito parecido, porém ele tem um papel de facilitar a comunicação entre as partes e no final, né, uma visão futura, talvez as partes mesmo elas conseguem ali fechar um acordo. E economicamente, né, a mediação ela é mais barata do que um processo arbitral ou talvez um processo judicial. Gostaria que você falasse como é que funciona na prática a escolha da mediação na Corte Arbitral de Rio Verde. Sim, então aqui a gente tem dois procedimentos separados. A parte pode escolher só a mediação de conflitos ou então só a arbitragem. Ou ela pode escolher os dois. Na cláusula, ela coloca uma cláusula híbrida, né? Primeiro, uma tentativa de mediação durante 30 ou 60 dias, se não for possível, parte para a arbitragem. Mas a mediação, igual a gente comentava há poucos minutos, a mediação ela é uma porta de entrada muito bacana, é muito leve, né? Seria uma espécie de soft law, né? O termo da moda aí. Quando prevê a mediação, as partes vão ter um custo-benefício excelente. O custo financeiro é baixo. Então, por exemplo, o valor da causa de R$100.000, para uma sessão só de mediação, R$1.500 seria a despesa total. Suponhamos que uma sessão fosse suficiente, né? Custo de protocolo, administração da Câmara, e vai pagar as partes pagam diretamente para o mediador, né? Os honorários dele. Então, seria aí R$1.500 mais ou menos. A gente entende que é um custo acessível, um custo baixo, muito vantajoso. Por quê? Porque, doutor Rafael, como é um sistema de justiça multiportas, se o senhor quiser uma audiência de mediação, né, hoje são dia 11, para o dia 18, a gente tem agenda. Perfeito. Talvez 21, dia 21 eu garanto. 21 tem agenda, então se for uma questão mais urgente, talvez até antes. Por quê? Porque a demanda é menor, a sobrecarga é menor, o sistema ele trabalha com questões pontuais, a finalidade não é substituir o Estado, a finalidade é fazer um papel, né, um papel de pacificação social, né? Essa que é a finalidade. Então, a mediação tem um custo financeiro baixo, um custo-benefício excelente, pode transformar a pacificação social, e eu vou fechar minha fala com um exemplo. Uma certa vez conversei com uma mediadora experiente aqui da cidade. Ela me disse o seguinte: Paulo, trabalhei num caso agora, fiquei 4 meses envolvido nesse caso de mediação na área empresarial. Era um conflito societário entre 2 irmãos. Isso é muito comum, né, na área empresarial. E eles tinham indústrias, empresas em várias regiões do país, e ela teve que viajar, participou de reuniões em outras localidades. Foram aí umas 6 sessões, em 4 meses. Aí eu, na época, um pouco inexperiente, falei: nossa, fulana, fecharam um acordo? Né? Porque a gente ansioso, né, acredita que uma boa mediação é porque teve um bom acordo. Ela falou: Paulo, infelizmente ainda não. Mas, felizmente, os sócios, depois de 3 anos, voltaram a conversar. Perfeito. Então, na percepção dela, foi uma evolução enorme o processo de mediação na área empresarial. Esse é o grande objetivo do mediador, é aproximar, facilitar o diálogo que já estava rompido de uma relação que existia antes e que deixou de acontecer por algum outro motivo. Contador mandando recado, RH mandando recado. 2 irmãos com uma estrutura empresarial grande em 3 estados do país não estavam dialogando mais pessoalmente. Já estava na fase de dissolver a sociedade, que era uma empresa familiar muito antiga.
Então ela falou, Paulo, foi muito bem sucedida, porque quando volta a conversar de maneira civilizada, a chance de ter um acordo aumenta. Perfeito. Mas ela precisou de 4 meses. Né? Então, é isso que a gente defende, doutor Rafael. Uma visão estratégica, né? É para tudo? Claro que não é para tudo. É para qualquer caso? Não. Mas, assim, o profissional da área do direito, principalmente, ele tem que fazer essa avaliação, né? Sim. Fazer uma análise ali para onde encaminhar o caso. De repente, um telefonema, ele faz um bom telefonema aqui com um colega advogado, conseguem fazer um acordo Sim. em 2 palitos, né? Usando aquela postura, aquela educação. De repente, é um caminho judicial mais adequado, precisa de uma tutela de urgência, né? Alguma coisa ali, uma coisa mais rápida, mas de repente uma mediação na via extrajudicial, porque quer manter o sigilo, quer manter parceria, quer manter relação duradoura. Então a gente defende, né, para encerrar minha fala, o sistema multiportas, né? A gente sempre carrega essa bandeira. Não tem porta melhor, não tem porta pior. É um complemento. E a sociedade precisa, nós da área jurídica precisamos urgentemente abraçar essa causa e auxiliar o Poder Judiciário. Porque o magistrado, para colocar em prática todo o conhecimento e a experiência que ele tem, ele precisa de tempo. Sim. O juiz não pode julgar um processo em 10 minutos, 15 minutos. Ele precisa de mais tempo. Então, a gente precisa tirar aqueles casos, né? Eu defendo sempre, questão patrimonial, questão contratual, pode ser resolvido na via extrajudicial. Sim. Aliás, é o ideal. Vamos deixar para a justiça pública aqueles casos mais específicos, né? Direitos indisponíveis, meio ambiente, idoso, menor, questões de vulneráveis, hipossuficientes. Agora, 2 empresários, né? 2 investidores, 2 produtores rurais podem tentar, né, solucionar os seus conflitos na órbita privada, né? Pelo menos tentar, né? Na órbita privada. Perfeito, professor. Professor, agradeço muito as colocações suas, excelente aí para complementarmos aí esse tema tão ainda custoso, que são sistemas multiportas, que a gente está tentando aí mudar a cultura da população para tentar entender pelo menos o que seria uma conciliação, uma mediação no curso de um processo, seja ele arbitral, seja judicial, como oportunidades aí de solucionar o conflito de maneira mais inteligente, de maneira mais dinâmica, né, e personalizada. E esse tema, ele tem uma amplitude muito grande, professor Paulo Antônio, e com certeza o senhor será novamente chamado aqui, dentro do direito empresarial, ou algum tema específico da conciliação e mediação, para revisitar o nosso podcast, e eu agradeço demais a sua disponibilidade, e matando saudade aí com os colegas aí da FESURV, da Unirv, tá? E mando um abraço a todos ali, muito bacana, e satisfação aqui conversar contigo. Eu que agradeço, parabenizo aí o programa, né, a 37º já, né? Sim. Podcast. Parabenizo o senhor, parabenizo a comunidade jurídica aí da cidade, da região. A gente acompanha de longe aqui o trabalho que vocês desenvolvem aí na área jurídica, nas várias temáticas, né? E a gente está disponível para novos bate-papos. Também uma via de mão dupla, né? Se a gente também tiver um tema aqui, o senhor domina muito bem várias áreas do direito, aí a gente vai convidá-lo para participar. À disposição. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço. Fique com Deus.